Olá, leitores! Meu nome é Rafael Santana e estou mais uma vez com vocês aqui no Livro na Veia. Hoje nós vamos conversar sobre um livro infanto-juvenil que eu definiria como estranho, bizarro, esquisito, fora do normal. Calma que eu vou explicar para vocês do que se trata o livro Leon e o Retrato Tal e Qual. Ele foi escrito por Ellen Kurzweil. Acho que é assim o nome, a pronúncia. E foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, na verdade pela CIA das Letras, que era o selo infanto-juvenil do grupo Companhia das Letras. Esse livrinho já foi lançado aqui há bastante tempo. A publicação dele aconteceu em 2003, na época ali do fervo, da literatura infanto-juvenil. Época, por exemplo, em que Harry Potter estava bombando. Foi nesse ano, inclusive, se eu não me engano, que foi lançado Ordem da Fênix, né? Era também a época em que Desventuras em Série, As Crônicas de Nárnia, todas essas sagas infanto-juvenis de fantasia estavam no auge. Porém, nem todo livro infanto-juvenil de fantasia deu certo. Esse daqui foi um deles, tá? Esse livro é flopadíssimo. Mas como ele estava baratinho na Amazon, eu comprei e resolvi fazer uma resenha aqui para vocês. Até porque eu quero trazer muitos conteúdos de livros infantis e infanto-juvenis aqui no canal. Eu sou autor de livros infanto-juvenis, então eu leio esse tipo de literatura tanto para me inspirar e saber o que outros autores já fizeram em seus trabalhos, quanto para me divertir, né? Para espairecer a cabeça. Porque, no meu caso, né, que sou um leitor de livros de suspense, é bom de vez em quando a gente ler uma historinha mais bobinha, sem nada muito pesado, né? Pesado no quesito violência, né? Sustos e etc. Mas eu confesso para vocês que a leitura desse livro aqui foi uma relação de amor e ódio, porque eu estava esperando uma coisa, né? Pela capa e tal, pela ilustração que tem aqui atrás. Eu não li a sinopse antes de comprar o livro, mas eu pensei, né? Às vezes é um livrinho de fantasia, tem um olho aqui, né, de uma criatura e tal, né? Tem uma bota de uma mulher, provavelmente, que talvez seja uma bruxa, alguma personagem aí com poderes mágicos. Tem até uma mão meio ameaçadora aqui, né? A sombra de uma mão apontada para o menininho da história, né? O Leon. E umas coisas meio estranhas nas gavetas. E eu imaginei, né? Deve ser uma fantasia infantil e tal. Vamos ver o que vai rolar aqui nessa história. Porém, conforme a gente vai lendo, a gente descobre que esse não é um livro de aventura, não é um livro sobre amizade em si, não é um livro de aventura, fantasia, aquela coisa toda e tal. É um livro sobre costura. Sim, costura. Você que é fã de costura vai amar essa história aqui. Mas, se você não liga a mínima para a agulha e linha, você vai sentir um tédio danado. Mas vamos lá, porque o livro tem, né, alguns pontos altos, né? Tem algumas coisas boas também. Leon e o Retrato Tal e Qual conta a história desse menino, Leon. Inclusive, o livro é cheio de ilustrações. Nesse quesito, né? O livro tem um ponto alto, né? Ele tem várias ilustrações ao longo das páginas. Só não sei se as ilustrações foram feitas pela própria autora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na ficha catalográfica. Não, as ilustrações são de Brett Bertolf. E a história fala sobre o Leon. A gente conhece então esse menino. Ele tem 10 anos e está prestes a ir para a quarta série. Ele estuda num colégio chamado Escola Clássica. E lá eles têm um lema que diz respeito à coordenação motora. Os seus alunos precisam ter dedos ágeis para serem grandes pessoas na vida. Porém, no início do livro, o Leon descobre um envelope onde está escrito confidencial e é a respeito dele. Ele sabe que é a respeito dele e esse envelope estava guardado nas coisas, né, na gaveta da mãe dele. E ele, a princípio, imagina que seja algum ingresso para assistir um jogo de basquete e tal. Ele fica ali naquele pensamento, será que é alguma coisa boa, algum presente? Curioso, né, como toda criança, ele decide então surrupiar esse envelope e ver, né, dar uma espiadinha no que tem lá dentro. E não é que ele descobre que em todos os anos anteriores que ele estudou nessa escola clássica, os professores, né, os principais professores dele, meio que fizeram um relatório dizendo o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. E todos eles criticaram a coordenação motora do Leon. Ele não tem muitas habilidades manuais, não. Ele fica meio preocupado com isso, porque a maneira como os professores se referiram a ele, né, dá a entender de que ele tem algum problema. De que ele, de certo modo, é um, como é dito aqui no livro, né, um retardado. Tem até um trechinho aqui do livro que diz assim: Leon continua apresentando uma deficiência preocupante na coordenação motora fina. Aqui foi uma das opiniões que uma das professoras
deu a respeito dele. E aí, em seguida, diz assim: o que era outra besteira que ele ouvira milhares de vezes. Leon sabia muito bem que, entre aspas, deficiência na coordenação motora fina, fecha aspas, não tinha nada a ver com motores de carros bacanas. As professoras usavam essa expressão para não chamá-lo de retardado. Ele fica então bastante preocupado com isso, né? Porque ele fica imaginando o que vai vir no relatório da quarta série, que é a série na qual ele vai estudar a partir daquele ano. O Leon, ele vive com a mãe. Ele perdeu o pai quando tinha 4 anos num acidente de uma fábrica de fogos de artifício, onde o pai trabalhava. E ele mora com a mãe num hotel chamado Trimori. Esse hotel, inclusive, é bem peculiar, porque ele aceita todo tipo de animal. É o único hotel, né, que você tem notícia que aceita animais de qualquer tipo. Por isso, pessoas, né, com animais bem estranhos, bem exóticos, sempre aparecem por lá. Também porque em frente ao hotel fica um centro de convenções. E aí sempre tem vários eventos dos mais estranhos e diferentes possíveis, e na maioria desses eventos aparecem pessoas com bichos e com animais bem exóticos. Inclusive eu passei a leitura inteira tentando entender de onde que iam sair esses pinguins aqui, ó, que aparecem no finalzinho do livro. E aí é por causa do hotel, tá? Tá relacionado aí ao hotel. A mãe dele meio que é gerente desse hotel. Ela trabalha ali e por isso ele mora com ela lá. E nesse hotel ele tem 2 grandes amigas, a Maria, né, que trabalha na limpeza do hotel, e uma personagem que tem um nome bem complicado de se pronunciar. Eu vou tentar pronunciar para vocês, ó. Ela é confeiteira, se eu não me engano. Ela trabalha na padaria do hotel. O nome dela, eu vou colocar aí na tela, tá? É Frau Hafenreffer. Acho que é assim a pronúncia. E ela vive dando doces e coisas bem gostosas para o Leon. Mas nem tudo são flores nesse hotel não, porque bem em frente ao quarto do Leon, né, ao apartamento onde ele mora, tem uma máquina de gelo, né, uma máquina que fabrica gelo, que vive fazendo uma barulheira a noite inteira. Ou seja, o Leon não consegue dormir muito bem durante a noite. E isso o prejudica também nas aulas, né, no seu aprendizado. Começam então as aulas nessa escola clássica na quarta série. E ele vai estar, né, ainda bem pelo menos, com os seus melhores amigos, a menina Lily Metz e o menino PW. Pena que vai estar lá também o encrenqueiro da turma, né, um tal Henry Lampkin. E claro, o Leon vai conhecer a sua nova professora principal. Ele tem outros professores também, um professor de educação física, uma professora de artes, porém há uma professora específica para ensinar as matérias mais importantes, né, português, geografia, história, matemática. E essa professora é ninguém mais, ninguém menos do que uma mulher chamada Senhorita Bruce Menes. Ela é super incomum, né? Super esquisita, estranha, fora do normal. Ela usa o que provavelmente é uma peruca, né? Tem um cabelão assim bem armadão, preto. Ela também usa um vestidão preto, uma capa preta, botas pretas, tem uma cara bem sisuda. E ela tem nessa capa, no fecho da capa, né? Nos cordões que amarram a capa, ela sempre coloca uma espécie de olhos de vidros de bichos, de animais. Essa professora já causaria espanto, né, na turma só pela sua aparência. Mas o visual dela não é o único problema que a Bruce Menes tem, não. Ela também é bem carrancuda, bem rigorosa. E ela tem um ouvido, né, como diria meu pai, o ouvido de tuberculoso. Ela escuta literalmente tudo, qualquer sussurro dentro da sala. E a senhorita Bruce Menes, além dessas características, nela também tem um outro detalhe que lhe torna muito peculiar e, de certo modo, uma bruxa na vida aí dos seus alunos. Ela é fissurada em costura e ela propõe aos alunos, né, meio que obriga aos alunos, várias aulas sobre costuras e também coisas, né, temáticas nas aulas relacionadas à Idade Média, né, à Era Medieval. Durante aquele ano, por causa dessas questões da coordenação motora, né, que a escola clássica tanto, né, leva em consideração, né, para a qual o colégio dá tanta importância, a senhorita Bruce Menes vai obrigar a turma, né, essa é a palavra correta, a produzir coisas de pelúcia, que ela batiza de animires. Uma hora eles fazem cobras de pelúcia, outra hora fazem dinossauros, outra hora seres fantásticos. E o Leon, coitado, que não é muito bom, né, na sua coordenação motora, não é muito bom em coisas que dependam, né, do uso dos dedos, ele vai ter algumas dificuldades aí no início, vai sofrer alguns tropeços por causa do uso da agulha. E claro, por causa dessa questão, a professora Bruce Menes, né, vai ficar no pé do garoto. Não vai dar nem um pouco de moleza para ele, não. O Leon vai sofrer um pouquinho aí, gente. Mas as coisas vão mudar quando o Leon, durante uma dessas tarefas, né, de criar esses animires, quando ele criar uma espécie de réplica da professora Bruce Menes.
ele vai ter que fazer uma tal de obra-prima, o seu anime mais perfeito. E aí, né, os alunos podem criar o que quiser, e ele decide então criar uma réplica, uma boneca da professora, com a aparência da professora Bruximenes. Quando ele cria essa boneca, e quando acontecem umas outras coisas ali, né, o Leon sofre bullying nas mãos do tal Henry Lumpkin, e por causa desse Henry Lumpkin, o Leon meio que acaba tendo uma junção, né, um pouco estranha, de cuspe de um dos professores com a boneca, com a réplica, né, que foi feita ali da professora Buximenes. E a partir dessa junção, onde tem uma espécie de magia, uma coisa meio mágica ali, ele começa a meio que controlar a professora. É como se a boneca, né, o anime que ele fez da professora, se tornasse uma espécie de voodoo. É a única coisa que me veio à cabeça quando eu estava lendo, né? Ele criou um boneco de voodoo da professora. Porque tudo que ele faz com o boneco, a professora meio que faz também. Ela perde a consciência e começa a agir da maneira que ele está controlando ali a boneca. Se ele, por exemplo, pegar a boneca e, né, fizer a boneca dar uma cambalhota, a professora também vai dar uma cambalhota. E aí começa, né, uma diversão... Peraí. E aí começa uma diversão danada para o Leon. Mas também vão surgir alguns problemas, tá? E eu vou parar por aqui, senão vou acabar contando o livro inteiro. As partes que eu mais gostei desse livro, por incrível que pareça, foram as partes em que as mães, né, do Leon e da Lily Metzi meio que tiveram umas intrigas ali com a Bruximenes, que é uma personagem extremamente chata, tá? Adoro professores, inclusive eu amo os professores e professoras que eu tive na minha época de garoto, porém, essa professora aqui eu ia querer distância dela. Então essas cenas, né, de barraco, de intriga ali entre a Bruximenes e essas mães foram muito interessantes. E claro, quando o livro traz essa reviravolta, né, e meio que é explicado o que é esse tal retrato tal e qual, do título, a história também fica um pouquinho legal. Embora também um pouco sem pé nem cabeça, né? Um cuspe mágico que faz uma boneca ganhar vida, né, que cria um voodoo, é meio esquisito, né? Meio fora do comum. É um pouquinho sem pé na cabeça, na visão de um adulto? É. Eu já vi livros infantis juvenis com histórias muito melhores, tá? Porém, talvez uma criança, né, ali na idade dos personagens, 10, 11 anos, talvez ela ache divertido, ache mais interessante do que eu. Portanto, eu não vou cravar que o livro é ruim. Ele só é meio incomum, meio fora do normal, tá? Meio estranho, excêntrico. E como ele é bem baratinho, talvez não seja um problema, né? Tê-lo aí na sua estante para ler junto com seus filhos, alunos ou irmãos mais novos e tudo mais. Fica então a dica. Eu achei até o livrinho um pouco grande, né, para um livro infanto-juvenil. Ele tem 314 páginas, mas as letras são bem grandes, ó. Não é aquele texto miudinho, né, chapadão. E tem ilustrações ao longo de todo o livro. O que eu achei bem interessante, né? Mas fica o aviso aí, tá? Essa história é sim meio sem pé nem cabeça. O que não a torna menos divertida. Porém, para alguém que estava esperando algo mais, né? Uma aventura, né? Uma fantasia e tal, eu me frustrei um pouquinho. Mas então é isso. Essa foi a resenha de Leon e o Retrato Tal e Qual. Em breve virão outros livros infantos juvenis e eu espero ter mais sorte, né? Nas minhas próximas escolhas. Eu vou me despedindo então por aqui. Muito obrigado a você que já é inscrito aqui do Livro na Veia, você que já deixou o seu like ou que vai deixar agora no finalzinho do vídeo, você que ainda não estava pensando nisso, faça agora, colabore aqui com o Livro na Veia. Eu estou tentando ao máximo trazer vários vídeos aqui para vocês de resenhas de livros incríveis. Esse deu uma derrapada, né? Mas virão muitas outras histórias por aí. Muitas outras histórias por aí. Às vezes eu falo meio acelerado e aí embola tudo. Um forte abraço, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!